E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é sombra e o que é penumbra de forma detalhada. Bom, vamos iniciar pela sombra. A definição de sombra é uma região no espaço ou no plano não iluminada. Então sempre que a gente pensar em sombra, é uma região não iluminada. Tudo bem? Legal. Então, eu penso num ambiente completamente escuro ou numa região no plano completamente escura. A sombra, ela só pode ser produzida por fontes de luz pontuais. Só é produzida por fontes pontuais. Ou seja, fontes que não têm dimensão. Por fontes pontuais. Vou fazer um desenho aqui para a gente entender como que acontece. Imagina que eu tenha uma velinha, tá? Eu tenho um certo anteparo. Inclusive, se você está acompanhando a playlist desses vídeos, você vai entender e vai ver que eu já fiz um pouquinho desse desenho na última aula, né? A luz, ela forma um cone, que a gente chama de cone de sombra, tá? Essa região aqui no chão, ela não é iluminada, ela é completamente escura. Então aqui, ó, completamente escura aquela região. Já abaixo desse anteparo, desse objeto que está bloqueando a luz, tem uma região espacial. Essa região espacial a gente vai chamar de sombra, tá? E a região no plano, que é não iluminada, vai ser a sombra projetada. Legal? Vai ser a sombra projetada. Vamos ver um exemplo aqui? Vou dar um exemplo tranquilo, tá? Vamos supor que eu tenho uma luminária pendurada no teto. E essa luminária tem um cabo. Todo mundo já viu, né? Lustres assim. Eu tenho um lustre. Vou dar um exemplo melhor. Falar que eu tenho aqui, ó, uma lâmpada. Tá? Isso aqui é a lâmpada no teto. E aí, eu tenho, por exemplo, um objeto aqui. Um objeto aqui, um prato, por exemplo. Essa lâmpada, eu vou considerar como fonte pontual. Ela vai emitir luz e vai formar esse cone de sombra com a sombra projetada aqui no chão. Agora a gente vai começar a chamar pelos nomes aí corretinhos, tá? Com a sombra projetada aqui no chão. Eu vou supor que a altura aqui é desconhecida. H. Tudo bem? Essa altura é desconhecida. O comprimento aqui, ó, o raio desse prato, eu vou falar que é 1,5 metros. E o raio dessa sombra eu vou falar que é 3 metros. Legal? Eu quero saber a que distância o prato está do teto. Essa é a pergunta. A que distância esse prato está do teto? Gente, isso aqui é uma questão completamente comum aí nas provas. Repara que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é comum tanto para o triângulo menor quanto para o triângulo maior. Tá vendo? Triângulo pequenininho, triângulo grande. Então, se esse ângulo é comum, esse lado é proporcional a esse ângulo, esse aqui também é proporcional a esse ângulo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar 3 dividido por 1,5 é igual aqui como se fosse, ó, a base do maior sobre a base do menor, a altura do maior sobre a altura do menor, tá? Então, vou colocar H sobre X. Beleza? Eu tenho que dar um valor de H. Deixa eu colocar o valor de H aqui. Senão a gente não vai conseguir calcular ele. Eu vou dar
5 metros a altura do teto. Tudo bem? Beleza. Então eu vou colocar H sobre X. Legal? Aqui vai dar 2 igual a 5 sobre X. O X vai dar 2,5 metros. Tudo bem? Então, ó, esse prato está a uma distância de 2,5 metros ali do teto. Bom, a gente tem então agora a penumbra como assunto. Pessoal, a penumbra ela só pode ser causada por fontes de luz extensas. Fontes de luz que possuam dimensão. Vou colocar a mesma ideia, tá? O pratinho ali, o distante da lâmpada. Só que agora eu coloquei aquelas lâmpadas compridas, tá? Para dar a ideia de que minha fonte de luz é extensa. Tenho a luz sendo emitida dessa forma. E olha só a formação aqui da sombra da penumbra. Olha que maneiro. Esses são os raios de luz que vêm da minha fonte de luz. Ela é extensa. Tá? Aqui embaixo eu vou ter uma região que vai ser a sombra projetada, que é uma região que é não iluminada. Mas como essa fonte ela é extensa, vai ter alguns pontos que esses pontos não são totalmente não iluminados. Eles são parcialmente iluminados. Então, a penumbra é uma região parcialmente iluminada. Tá? Parcialmente iluminada. Então, olha só. Eu tenho aqui, eu vou colocar região A, região B, que é aqui essa parte de fora, a região C, que é aqui essa parte bem escura no meio, e a região D, que é essa parte com alguns pontinhos escuros. A região A, ela é a sombra. É uma região espacial. A região B também é uma região espacial. Então, ela vai ser a penumbra. A região B é a penumbra. Então, se eu colocar a mão aqui dentro dessa região, se eu colocar a mão na parte A, a minha mão fica completamente preta, ela fica não iluminada. Agora, se eu colocar a mão na parte B, minha mão fica mais ou menos iluminada. O ponto C, ele é a projeção da área aqui da região A. Ou seja, é uma projeção, é a região A no plano. Ou seja, ele é a sombra projetada. Sombra projetada. Enquanto a região D também é a projeção da região B. Ó, a região D, projeção da região B. Então, a D é a penumbra projetada. Penumbra projetada. Tudo bem? Então, olha só. A pessoa que está na região C, ela fica completamente escura, completamente não iluminada. E a pessoa que está na região D, ela fica mais ou menos escura, ela fica parcialmente iluminada. Tudo bem? Um exemplo disso é eclipse solar. A gente tem o Sol, a Lua e a Terra, tá? Sol, Lua e Terra. Beleza. Eu vou desenhar aqui o esquema para você entender como que acontece o eclipse solar. O eclipse solar é quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra. Então, ó, emitir luz. Você vai ver que é o mesmo traçado geométrico dessa fonte extensa aqui, ó. O Sol a gente considera como uma fonte extensa. Tudo bem? Então, olha aqui. Emitindo luz. Tá? Vou considerar só essa dimensãozinha daqui do Sol, só esse tamaninho. Beleza? Não é que seja só esse emitindo luz, mas eu estou considerando a partir daqui, tá bem, gente? Legal. Repara que na Terra se formou uma região e outra que é parcialmente iluminada. O que acontece é o seguinte: já viu na notícia quando tem eclipse, que o pessoal fala assim, olha, as pessoas que moram em tal estado, elas vão ver o eclipse. As outras que moram em determinado estado, elas vão ver o eclipse parcial, vão ver só um pouco do eclipse. É o que acontece aqui, ó. Quem está na região A, geometricamente, ele está como se fosse na sombra projetada.
Aqui, ó. Quem está na região B é como se estivesse, a pessoa que mora aqui nessa região B está na penumbra projetada. Ou seja, o A vê o eclipse total. Tá? O A vê o eclipse total. Já o B, ele não vê total, ele vê parcial. Porque é uma região parcialmente iluminada. Tudo bem? Pessoal, essa então é a definição de sombra e penumbra. Até a nossa próxima aula e espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau.